Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Gabinete, podcast de política de Zero Hora. Todas as semanas, eu, Fábio Schaffner e meu colega Paulo Egídio de Zero Hora trazemos informações exclusivas sobre os bastidores da política gaúcha, a sucessão dos municípios, as eleições deste ano e o que está movimentando os partidos e os principais gabinetes do Estado. Tudo bem, Paulo? Bem, Fábio, uma alegria estar aqui contigo mais uma vez e com quem está nos acompanhando. Mais uma vez a gente pede, compartilhe aí o link com seus amigos e deixe aqui os comentários sobre as informações que a gente traz aqui nesse podcast. Perfeito, no episódio de hoje vamos conversar um pouco, fazer um balanço, da eleição que passou aqui em Porto Alegre, vitória do prefeito Sebastião Mello, a reeleição, projetar um pouquinho os primeiros desafios do novo governo, montagem de governo, enfim, e o futuro do PT, o partido que disputou o segundo turno e colheu aí o pior resultado, da esquerda no segundo turno na história de Porto Alegre. E aí, Paulo, como é que estão as coisas para o lado do prefeito Sebastião Mello, esse escritório de transição que ele está formando, mesmo sendo um governo de reeleição? Ele diz, Fábio, que é um escritório para avaliar o que deu certo, o que não deu no primeiro governo, Mas é importante dizer o seguinte, o prefeito Sebastião Mello conseguiu o que queria. Ele saiu praticamente reeleito do primeiro turno e depois no segundo ele tomou um cuidado para manter todo mundo mobilizado, porque ele disse, olha, nós precisamos ter uma vitória política, nós falamos sobre isso nas edições anteriores, e ele conseguiu isso, 61% dos votos dão uma legitimidade muito grande para que ele leve adiante os planos que ele começou a tocar na atual administração e que serão protagonistas na próxima. Mais proeminentemente a concessão de serviços do DEMAI, que é o nosso Departamento de Água e Esgoto, e principalmente a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. O Plano Diretor é aquela lei que regula o desenvolvimento da cidade, as regras para construção, para avanço, qual área da cidade vai ter algum incentivo para desenvolvimento, por exemplo, e tudo indica que deverá ser um plano com uma linha mais liberal, e essa discussão é que tomará o primeiro semestre, talvez até o primeiro ano da gestão de Sebastião Mello, a discussão sobre o urbanismo e o que toca isso, mobilidade, construção civil, que está dentro do plano diretor, vai ser protagonista nesse primeiro ano de governo, na Câmara de Vereadores e na cidade. Logo ali no pós-eleição, as urnas não tinham nem esfriado ainda, Maria do Rosário recente tinha feito um pronunciamento, primeiro à imprensa, à população, e depois aos militantes que estavam na frente do comitê. Os vereadores do PT já falavam em fazer um controle muito duro, uma oposição muito dura, essa revisão do plano diretor. E a oposição conquistou 12 cadeiras, Tem dificuldade de mexer na lei orgânica, tem condições de impedir mudanças na lei orgânica do município. Como é que vai se dar essa disputa ali na Câmara? Mas é um cenário bem favorável para o governo Mello, Eram 36 cadeiras, agora serão 35 na próxima legislatura, a oposição tem 12. Isso significa que o governo não terá os 24 votos para alterar a lei orgânica. Perfeito. E que a oposição tem um número mínimo de assinaturas para criar CPIs, para investigar o governo. Agora, do ponto de vista da composição política, Fábio, deve ser um governo muito parecido com o que a gente teve, porque são os mesmos partidos, Ele Perfeito. Concorreu com esses mesmos partidos, venceu a eleição com eles, deve governar com eles. Até alguns secretários podem permanecer nos cargos, E a dificuldade do governo vai ser essa. Se tiver alguma mudança que dependa de alteração na lei orgânica, terá que ser em acordo com a oposição, senão Perfeito. Não passará na Câmara. Vai ser difícil isso. Eu andei conversando com algumas pessoas do entorno do prefeito. E hoje, quinta-feira, estamos gravando, ele teve pela manhã uma reunião com todo o secretariado, à tarde com todos os vereadores e à noite uma reunião com os presidentes dos partidos para montar esse escritório de transição. Há uma definição assim que esse governo termina dia 31 de dezembro. Um novo governo começa dia 1º de janeiro. Então, em que pese a composição político-partidária ser praticamente a mesma, eles pretendem incorporar o novo, além do PSDB e Cidadania, que já fazia parte do governo, mas enfim, querem incorporar o novo nessa nova gestão. Deve vir uma reforma profunda aí, Paulo, me falaram em metade do secretariado ser de novas pessoas. Talvez uma renovação não de partidos políticos tanto, mas de pessoas, Por exemplo, dos vereadores eleitos pelo MDB, um deles, que é novo, deve ir para o secretariado, para abrir espaço, inclusive, para Idenir Sequim, que é amigo do prefeito, é líder do atual governo, para que ele que ficou de suplente assuma na Câmara, Então, o PSDB deve ter um espaço maior, dos vereadores deve ir para o secretariado. Então, essa é a perspectiva nesse momento, Fábio.
e de uma força, assim, dos 35, vai ter uma divisão muito clara na Câmara. A gente tinha, muitas vezes, algum vereador que era mais que se dizia independente, né? Perfeito. Nessa próxima legislatura, me parece que serão dois grupos bem claros. Oposição e governo. Oposição e governo. 23 vereadores ligados ao governo, 12 vereadores ligados à oposição. O prefeito tem falado muito nas suas prioridades, né? Assistência social, saúde e educação. Pelo que eu andei conversando, são 3 secretários novos que vêm aí, né? Olha, a educação, eu diria que é o principal desafio, Perfeito. o principal problema. O governo ficou devendo nesse primeiro ciclo e deve vir, sim, um secretário com condições de mudar, de fazer uma transformação. Do setor, né? Porque o secretário que tem hoje lá não é do setor, tapou um buraco ali com a saída da secretária Sônia da Rosa. Perfeito. E assistência social também, você lembra, né? O secretário Léo Voit acabou... foi para Paris no dia que a cidade alagou. Exatamente. Então, pouco depois do incêndio da Pousada Garoa. Era alguém que se considerava até internamente da prefeitura como um conhecedor do assunto, Perfeito. Alguém que tinha condições de cuidar daquela área. Perfeito. Agora o prefeito precisa encontrar outro nome com esse perfil. Ele mesmo diz insatisfeito, por exemplo, com o tratamento dado às pessoas em situação de rua, né, já chega a falar em alguns casos de internação compulsória daqueles que têm problema com dependência química. Repetiu ontem isso no almoço da Federação. Então é alguém nessa linha de atuação que ele deve indicar para essa área tão importante. E o secretário Léo Voit tinha muito prestígio junto ao prefeito Sebastião Melo, né? Ele é considerado um especialista no setor, e o prefeito ficou muito magoado, muito chateado da forma como ele saiu, anunciando a demissão no meio da enchente, dizendo que precisava viajar para Paris, um episódio que ficou muito marcante naquela situação ali. Mas devemos ter mudança também na saúde. Acho que o Fernando Ritter é um secretário de quadro, funcionário de carreira, mas ao que consta, essas 3 pastas, vamos assim dizer, mais centrais, né, do setor social da prefeitura, deve ter um rearranjo aí, inclusive com reforma administrativa. São 33 cargos hoje de primeiro escalão na prefeitura, né, Paulo Egídio? Sabe se alguma coisa, se vai ter algum rearranjo de extinção, funções assim? Isso vai ser definido exatamente nesse escritório de transição. Agora, um secretário que não é de partido e que tem grande chance de permanecer é o secretário do Meio Ambiente e Urbanismo, Germano Brem. Ele que tem conduzido, né, a discussão sobre o projeto do plano diretor, é alguém que ganhou mais poder ao longo do tempo dentro do governo, foi nomeado inclusive para conduzir o escritório de reconstrução, alguém da confiança do prefeito Sebastião Melo. Já vem da gestão anterior, não Sim, é alguém que esteve no governo Marquesan, permaneceu no governo Melo, ganhou uma confiança, assim, o prefeito ganhou mais espaço e deve permanecer, inclusive, para conduzir essa discussão, né, do plano diretor da cidade. E transita bem, né, no mercado com o Sindicato da Construção Civil, com o mercado imobiliário também, muito bem. Investiu muito na reeleição do prefeito e tem fortes interesses na gestão atual. O prefeito Melo reafirmou a tendência de ficar nos 4 anos, né? Então esse assunto meio que está pacificado por enquanto, né? Ele tem dito e reafirmado, inclusive depois de eleitos, que fica aos 4 anos. Então, olha, Fábio, é um nome a menos aí na disputa de 2026 estadual. Perfeito. Agora, a oposição, a gente falou que a oposição agora tem quórum para abrir CPI, mas tem dentro da oposição uma preocupação também. Vereadores mais experientes estão preocupados, olha, daqui a pouco esses vereadores que estão começando agora, de primeiro mandato, vou querer começar a emendar CPI atrás de CPI. Perfeito. Eles estão tendo cuidado de repente, estabelecer algum critério interno para que não se crie CPI por qualquer coisa, para não banalizar esse instrumento que pode ter resultado. Por exemplo, a CPI da Secretaria de Educação é uma CPI que deu o resultado, né, do ponto de vista político, pelo menos. Então, há esse cuidado dentro da oposição também para não usar demais esse instrumento. Não banalizar. A CPI da Educação que foi criada por uma vereadora do Novo, né? Que não era a base, mas enfim, tinha um partido que tem afinidade com o governo Melo, Mari Pimentel, que acabou não se reelegendo. E era como a oposição tinha para atuar, porque ela só conseguia criar CPIs quando alguém da base assinava, né? Foi o que aconteceu nesse caso. Era um número muito restrito, né? Bom, acho que do governo estamos... mais uma coisa interessante aqui, que eu vi nas minhas anotações, o prefeito também está preocupado com os escândalos, né, que macularam a primeira gestão e enfim, causaram desgaste durante a eleição, não a ponto óbvio de evitar uma vitória, mas Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação e no próprio DEMAI, suspeitas de irregularidade graves. O governo quer tentar colocar agora, a exemplo do que já existe no governo do Estado, a presença de um representante da Procuradoria, da Jurídica e da Controladoria em cada secretaria, como se fosse unidades, como se fossem sucursais da Procuradoria, para ajudar já na montagem das
licitações para evitar que alguma coisa aconteça ali durante a montagem dos editais, enfim, que possa prevenir eventuais focos de desgaste nas compras públicas, né, como a gente viu com as compras de kits de robótica, enfim, todo aquele material da Secretaria de Educação. E o governo meio que está voltando ao normal, assim, né? André Machado, que era secretário de Habitação, já voltou. Gustavo Ferenci, que era secretário da Transparência, também já voltou, estão assumindo a secretaria. Quer dizer, não se sabe se vão continuar no ano que vem, mas secretários que se licenciaram para concorrer estão voltando. O Marcos Felipe também. Marcos Felipe, exato, estão reassumindo, né? Então, esse, aliás, é outro candidato a permanecer, viu? Próximo governo. Fez um bom trabalho, né? Se consagrou também nas urnas. Foi uma secretaria consagrada pelas urnas porque Marcos Felipe se elegeu e quem era adjunto dele, que era o professor Vitorino do MDB, também se elegeu vereador. E que é um cotado para assumir uma outra pasta para poder permitir que Denise Sequim volte à Câmara, né? Se bem que há também o interesse no núcleo do governo Melo, do prefeito Melo, de levar Idenir para o governo, né? Vamos ver como é que vai ser essa definição. Pois é que o Sequim ele tem um perfil que na Câmara é importante, porque ele é líder do governo, é um dos vereadores assim, mais experientes do Legislativo. E numa discussão dura como a plano diretor, precisa de alguém com essa condição. Ele, por exemplo, transita bem também, né? Não, e ele esteve na discussão anterior, em 2009, no governo Fogaça. Ele esteve lá, participou. Então é alguém que o governo considera importante ter na Câmara de Vereadores, pelo menos nesse primeiro ano. Claro. Né? Agora, não tenho dúvida que se for desejo de Sequim, até pela relação pessoal, de amizade que ele tem com o Melo, ele ocuparia sim um cargo no governo. Perfeito. No executivo, né? Bom, e o PT está aí contando os cacos, né? Juntando os cacos depois da derrota, uma derrota muito, muito forte, 38%, perdão, o mais baixo número de candidatos à esquerda no segundo turno, só foi superado 38%. 38%, exato, por 41% da própria Maria do Rosário em 2008. Isso era visível no domingo lá no comitê, né? Tão logo as urnas decretaram a vitória de Melo, 89% das urnas estavam apuradas quando já foi considerado impossível de Maria do Rosário alcançar Sebastião Melo, ou seja, os votos nem precisaram ser contados até o final para se verificar que Maria do Rosário não tinha condições, e o que agora se imagina é um reposicionamento do PT, né? Uma discussão que ganha terreno dentro do partido, puxada pelo presidente Lula em Brasília, é uma atualização do ideário, do programa, e uma estratégia eleitoral de aproximação com o centro, com os novos partidos que compõem o governo Lula hoje, mas que nos estados é muito difícil. O PT tem dificuldade de reproduzir nos estados essas alianças. Aqui no Rio Grande do Sul é um exemplo muito claro disso. A aliança que o PT fez para disputar a prefeitura foi com o PSOL, conseguiu atrair o Avante, que é um partido que não tem muita identidade ideológica, perfeito, e o PSB, mais por talvez uma imposição, porque muitos líderes do PSB não queriam caminhar com o PT na eleição aqui. O próprio PDT agora fez uma reunião com o Romildo Bolzão, o presidente, alguns deputados, e já disse, olha, deu um sinal de que vai mais para o centro, ou seja, o PDT não vai fazer aliança com o PT, não é do seu interesse nesse momento. Então é uma dificuldade prática de fazer essa caminhada para o centro, Fábio, esse tipo de aliança aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito. A Maria do Rosário, deputada até no final durante o pronunciamento ali em que reconheceu a derrota, falou à imprensa, à população, ela defendeu a realização de um seminário para entender o recado das urnas. E para o PT Nacional, o recado das urnas é claro, né? O país caminha para o centro, sobretudo em alguns casos onde, por exemplo, bolsonaristas enfrentaram candidatos de centro, eles perderam em todas as capitais ou cidades onde houve segundo turno. Isso deixa, e o PT também, obviamente, né? Então isso deixa muito claro para a direção nacional do partido, para setores da direção estadual também, que o PT precisa se aproximar dessas forças. PDT e PSB são um alvo aqui no estado, reproduzir, manter o PSB e atrair o PDT, até porque esses partidos perderam muita força, né? No Congresso eles perderam metade das bancadas na eleição de 2022, e aqui praticamente sumiram. O PSB sumiu, né? Não elegeu nenhum vereador. O PDT acho que elegeu um vereador só. Tinha 3 antes, se não me engano. 2. E quer dizer, é um partido que precisa
os dois partidos precisam meio que rediscutirem seu próprio o papel e programa, assim como o PT também, né, Egídio? O PDT tem uma discussão nacional agora com o PSDB sobre integrar a federação, que hoje é do PSDB e do Cidadania, não é? Essa discussão deve pegar fogo, já está pegando fogo no partido, porque em maio tem o PED, né, Programa de Escolha de Dirigentes, a eleição interna do PT, que mobiliza sempre muito o partido. O PT é um partido que tem muitos filiados e eles votam, né, é uma eleição direta. Já tem candidatos colocados, Fábio? Não tem candidatos colocados e tem setores que pretendem lançar candidaturas. Tão logo saiu, eu fiz uma reportagem essa semana em 0 Hora, falando desse desejo do PT de antecipar essa eleição, se possível agora, já para final de novembro, início de dezembro, que é muito difícil, o prazo é muito exíguo, e de convergir para o centro, inclusive com teses polêmicas e até então inconcebíveis. Já falamos aqui, tipo, por exemplo, em 2026, quem sabe até apoiar informalmente o governador Eduardo Leite ao Senado, como forma de evitar a eleição de um bolsonarista para o Senado pelo Rio Grande do Sul. Isso estremeceu as bases petistas, houve muita discussão interna. Deputado Miguel Rosseto, por exemplo, que é um parlamentar muito ideológico, né, um pensador da doutrina petista. Foi vice-governador do governo Lívio Dutra. Exato, e foi ministro de Dilma, enfim, de Lula e de Dilma. Ele ter dito firmemente, o PT não é de centro. Se o PT vai para o centro, não é o PT. O PT é um partido de esquerda, o PT precisa, claro, se reunir, pensar, rediscutir, reconectar com os setores da sociedade dos quais não tem conseguido conversar, mas o PT essencialmente tem que ser um partido de esquerda. Nós não podemos aceitar esse tipo de impulso, né, de magnetismo que nos traga para o centro, porque perde a nossa essência. A DS, corrente interna da qual o deputado Miguel Rosseto é um expoente, vai ter um candidato próprio, inclusive dizendo assim, olha, essa direção que está aí já está há muito tempo, desde 2019. Por essa direção que está aí há muito tempo, entenda-se Paulo Pimenta, ministro hoje, liderança mais forte do PT gaúcho, mais próxima de Lula, era o presidente anterior do partido, saiu quando assumiu o ministério em 2023, deixou Jussara do Taveira na presidência estadual, que é da mesma corrente, Laura Cito na presidência municipal, e há um entendimento de que nessa ala mais à esquerda do PT que isso precisa mudar. Porém, Paulo Pimenta não vai abrir mão assim tão facilmente do comando do partido. Fala-se até no nome de Valdeci de Oliveira, por essa corrente. Valdeci enfim, um aliado fiel de Pimenta, perdeu a eleição lá em Santa Maria, uma eleição que chegou a se cogitar que pudesse até ganhar em primeiro turno, e sofreu uma derrota bem forte, inclusive abalou um pouco essa liderança de Pimenta por ser na terra dele, mas também tem o movimento PT, uma corrente interna muito minoritária, não tem praticamente força para combater, né, para se opor a essas correntes maiores dentro do PT, mas também vai vir com esse discurso de renovação de lideranças e de convergência ao centro com alianças de centro-direita, MDB, PSD, União Brasil, Republicanos, enfim, algo que é difícil aqui no Rio Grande do Sul, mas que converge inclusive com que uma liderança nacional muito respeitada dentro do partido e que acaba de emergir agora de novo, emergir das sombras, porque sempre foi muito respeitado mesmo agindo nos bastidores, que é José Dirceu, né? José Dirceu teve as condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal essa semana e voltou à ribalta do poder aí com muito prestígio e desenvolvendo teses que têm muito aderência, sobretudo no governo, que é renovar as lideranças políticas do partido, renovar as lideranças eleitorais, né? As candidaturas têm que ser com novidade, as que vão às urnas, realmente, disputar cargo eletivo, não no processo eleitoral interno, no PED, na escolha de dirigentes, e fazer essa transição para o centro,
porque Dirceu acredita que o voto hoje no Brasil, majoritário, está no centro e que a vitória de Lula em 2022 se deu por conta da frente ampla contra o bolsonarismo, e não foi uma vitória da esquerda. Pois é, Fábio, e essa tese encontra eco na urna, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Se nós olharmos para as cidades mais importantes em que o PT elegeu prefeitos, Bagé, por exemplo, Luiz Fernando Mainardi teve um vice do Podemos, que é no meio empresarial da cidade. Fernando Marrone, em Pelotas, a aliança eleitoral, a coligação dele era de esquerda, mas no segundo turno ele agregou apoio do MDB, do PDT, de maioria do PSDB. Então, nos quem diga que só ganhou por isso, né? Exatamente. E nos locais em que o PT conseguiu fazer esse diálogo e formar uma frente com esses partidos de centro, ele saiu vitorioso. Em Pelotas, 1.263 votos. Foi a eleição mais apertada da história. Creditada essa vitória ao apoio na reta final ali de Paula Mascarenhas, prefeita tucana, e do próprio presidente, do governador, né, Eduardo Leite. E nessas duas cidades que tu citou, outra característica, Bagé e Pelotas, duas cidades onde eles enfrentaram candidatos adversários do bolsonarismo raiz também, né? Muito identificados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que tendem a essa linha mais radical de fazer política. Exatamente. Vamos começar então falando de Pelotas. Vamos. Mapeando um pouco as cidades que tiveram o segundo turno no Rio Grande do Sul. É a eleição mais apertada, eu estive lá, acompanhei a apreensão lá dos correligionários do Fernando Marrone, porque ele largou bem na frente, né, quase 10 pontos, e com o tempo essa vantagem foi diminuindo, né? Ou seja, Marrone conseguiu abrir uma vantagem na área central da cidade, e quando entraram os votos da zona rural, Marciano Peronte se aproximou muito, tanto que matematicamente só foi confirmado com 100% das zonas apuradas. Foi a última cidade aqui do Rio Grande do Sul a ter o prefeito confirmado. E naturalmente eles atribuem isso, Fábio, a esse apoio de setores mais moderados, esse apoio do PSDB, claro, que depois Marciano Peronte também usava isso, dizendo, olha, se ele tem o apoio do PSDB, vai ser uma continuidade do governo Paula, que não estava tão bem avaliado. Mas deu resultado, Marrone é o prefeito, e é o prefeito da cidade, assim, petista mais importante aqui do Rio Grande do Sul. Perfeito, exato. Vai liderar uma corrente na Zona Sul ali, né? Porque tem Pelotas, Rio Grande, São Lourenço do Sul e Bagé. Caxias também, né? A gente, exemplo de Pelotas, uma eleição com o PSDB ganhando perdão, exemplo de Pelotas, porque saiu na frente e manteve-se na frente durante todo o tempo, né? Mas foi disputado voto a voto ali, né? Exatamente. Naquele caso aconteceu o inverso. O prefeito Odiló só ganhou porque os votos que foram para Denise Pessoa do PT no primeiro turno migraram para ele no segundo turno. O prefeito Odiló se consolida, então, como alguém assim forte, né, dentro do partido, conseguiu se eleger em Caxias. Agora ele vai ter dificuldade para montar uma base na Câmara, Fábio, porque PT e PCdoB devem ficar na oposição, embora tenham recomendado o voto nele. Esse grupo de direita que tem PP, PL, Novo e Podemos também não vai aderir ao governo. Então, assim, dos 23 eleitos vereadores, eles têm, assim, 8 que são automaticamente, vamos dizer assim, base. Perfeito. O desafio de Odiló vai ser atrair pelo menos parte desse pessoal que estava na aliança do Maurício Schalco, talvez conversar de novo com o PDT, para formar uma base mínima que dê condições para ele governar a cidade. Esse pessoal deve vir por gravidade com o decorrer do governo, né? Porque... Talvez depois, assim, não diria de uma forma imediata, Fábio, porque os vereadores do PP, por exemplo, fizeram críticas fortíssimas ao governo. Lá eles aderiram ao PL, né, Maurício Schalco. Eu vejo uma dificuldade de uma conversa, pelo menos por enquanto. Talvez ao longo do governo, quando os ânimos se acalmarem, sim. Pode se reproduzir aí o que aconteceu com o Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, né? Ganhou com a esquerda, ganhou com a esquerda e governa com a direita em Caxias do Sul. Santa Maria também, um cenário parecido, porque Rodrigo Décimo virou a eleição, ganhou no segundo turno, mas não lá parecido pela vitória em cima das forças de esquerda, mas não deve ter dificuldade para governar, né? Porque fez maioria na Câmara, um governo de sucessão, é o terceiro mandato consecutivo do PSDB, mostra também aí o que a gente, no início da campanha, a gente mostrava que é uma situação delicada do PSDB, no fim acabou ganhando, né? Cidades importantes, e Santa Maria virou um bastião lá, o terceiro, uma cidadela tucana, terceira gestão, e com apoio dessas forças de direita, né? Roberta Leitão do PL apoiou, José Resgo do Novo apoiou também, o que foi suficiente para matar, acho que é 55-45, né, no segundo turno, isolou
as forças de esquerda ali praticamente em PT e PDT, e não deve ter dificuldade de governar, né, Gigi? Exatamente. E o PSDB, em Caxias e Santa Maria, um cenário parecido. O desafio era chegar ao segundo turno. Porque chegando ao segundo turno, aí aquele que ficasse de fora apoiaria, como aconteceu com o Adiló, né? E no caso do 10º, quem apoiou foi a direita, né? Para evitar a vitória da esquerda. Para passar a régua nos outros municípios, no último município aí com o segundo turno, Canoas, uma situação conturbada, né? Um dia depois da eleição vem à tona um mesmo vídeo... dia, Fábio, Ayrton Souza mal teve tempo de comemorar a vitória. Que coisa séria. Assim que terminou a eleição, começou a circular um vídeo em que ele tira um maço de dinheiro, né, da calça e entrega uma pessoa. É o episódio que foi durante a campanha, tem o adesivo no peito, né? Perfeito. E ele... Na rua do comitê, né? É possível identificar. E o fato é que ele não deu uma explicação. Ele disse, olha, é um compromisso pessoal que eu estou saudando, mas ele não disse qual a natureza do pagamento. Sim, a origem do dinheiro. E assim, se foi um dinheiro emprestado, de quanto tempo, para que foi aplicado. Até agora ele não disse. A Polícia Federal abriu um inquérito, vai investigar esse caso. Claro, a chapa do prefeito Jairo Jorge, que perdeu a eleição, vai entrar com ação contra ele. Passível de cassação, né? Isso quem diga que até não é muito difícil de conseguir uma cassação num caso desse, em função da eloquência das imagens, assim, né? Muito... E o processo político de Canoas, que já vinha conturbado, agora ganha novos contornos. Por quê? Porque o processo de cassação, se isso acontecer, seja uma nova eleição na cidade. Então, assim, o prefeito ele tem evitado entrevistas, ele está muito incomodado com a repercussão desse caso. Parece que não está falando assim, nem com pessoas mais próximas, ele quer tocar no assunto. Né? Não foi Tá na Mesa, o evento da Federação reuniu ontem os prefeitos eleitos dos 5 maiores municípios do estado, e ele simplesmente não foi. Era uma chance até, né, por ser um político dali talvez o mais desconhecido, ele, Rodrigo Décimo, e teria uma vitrine importante para ele, para o município. Ele acabou cancelando na véspera, alegando doença na família. Então isso terá sim muitos desdobramentos. Canoas foi uma exceção, Fábio, porque foi o candidato do PL, apoiado pela direita, que conseguiu vencer alguém que estava ao centro, que era o Jairo Jorge, apoiado pelo governador Eduardo Leite, apoiado pelo presidente Lula, mas que não conseguiu vencer a rejeição que acumulou, pelos afastamentos que teve durante o mandato por suspeita de corrupção, e também pela enchente que atingiu duramente Canoas. A vitória mais vistosa do PL, né, ia ser a fortaleza eleitoral deles aqui no estado, ameaçada em função dessas imagens aí, no mínimo polêmicas. Vamos então para a gaveta, né, o momento mais saboroso do podcast, do nosso episódio, que a gente vasculha os gabinetes alheios, abrindo gavetas dos poderosos para descobrir planos, enfim, estratégias, movimentos que eles ainda estão concebendo. Vasculhando os gabinetes alheios, Paulo Egídio, o que tu trouxe, o que tu descobriu nas gavetas abertas? A minha gaveta é sobre o MDB. O MDB, que é o segundo partido em número de prefeitos, e que prepara a candidatura ao governo do estado em 2026 com Gabriel Souza. Entre líderes fortes dentro do partido, existe uma impressão de que pode acontecer com o MDB no ano que vem, em 2026, algo parecido com o que aconteceu em 2001, quando um grupo de pessoas, enfim, satisfeitos com o rumo do partido, saiu, e naquela época foi pro PPS, né? Antônio Brito, José Fogaça. E eles dizem que pode acontecer, talvez não no mesmo volume, não na mesma relevância, mas que muitos líderes que não querem um partido que permaneça ao centro e que gostariam que o MDB tivesse mais à direita, assumisse essa postura mais conservadora para agradar o eleitor bolsonarista, que esses líderes saiam do partido. É aguardada a saída do deputado federal Osmar Terra, que fez movimentos claros aí, contrários ao do partido em muitas cidades aqui no Rio Grande do Sul, apoiou candidatos de outros partidos onde o MDB tinha candidaturas, em Caxias do Sul, por exemplo, em Santa Maria. E ele é o que deve puxar a fila. Se não sair, já está em tramitação um pedido de expulsão, e haverá dentro do diretório do MDB nomes de peso que defenderão essa tese de expulsão de Osmar Terra por infidelidade partidária. Faz tempo que há um incômodo grande com os movimentos de Osmar Terra dentro do MDB. Eu não acredito em expulsão, acho que o MDB não é um partido que vá tão longe assim, mas ele tem um espaço restrito dentro do partido realmente, né? Olha, pelo que eu conversei, no mínimo convidado a se retirar, ele será. uma educada, né? Uma solícita e gentil um pedido para que ele saia. Bom, vasculhando as gavetas alheias, eu descobri um movimento dentro do governo federal, que pode
resultar numa migração de cargo do ministro Paulo Pimenta, o ministro gaúcho, que hoje ocupa a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O presidente Lula deve começar a organizar nas próximas semanas, nos próximos meses, uma reforma ministerial a partir do ano que vem, preparar o governo para 2026. Há quem defenda também que ele deve moldar o governo a partir um pouco do resultado das urnas, agora das eleições municipais, reequilibrar, e também a partir da sucessão na Câmara e no Senado. São duas eleições importantes que acontecem na virada do ano, no início do ano que vem, que também são muito redefinidoras, né, do mapa político e da contraposição de forças parlamentares e ministeriais. Uma ala do PT quer muito que o partido seja dentro, né, no PED, na eleição interna, seja conduzido por Edinho Silva, prefeito de Araraquara, que é da confiança de Lula, de Fernando Haddad, de Alexandre Padilha, de Jacques Wagner, da ala mais próxima de Lula. Tem uma ala ligada ao atual presidente, Gleisi Hoffmann, que acha que a presidência do partido tem que ser entregue ao Grupo do Nordeste, onde o presidente teve sempre eleições mais robustas, embora esse ano só tenha conquistado uma capital, Fortaleza, e seria o presidente ainda, o nome seria José Guimarães, deputado federal, líder do governo. Essa disputa está recém começando, vai se colocar, vai ganhar terreno, tração nas próximas semanas. Mas caso Edinho Silva não vá para a presidência do PT, ele seria o nome preferido de Lula para comandar a Secretaria de Comunicação Social, e nesse caso Paulo Pimenta iria para a Secretaria-Geral da Presidência da República, um cargo de muito prestígio, mas muito mais interno, é um cargo de assessoria, é uma pasta que é moldada praticamente para assessorar o presidente da República com decisões, documentações de governo, de mandato. Então, nesse caso, Paulo Pimenta perderia visibilidade. Em tese, é um cargo que ele aparece menos. Aparece menos, ganha mais prestígio interno junto ao presidente e ao governo, mas trabalha para dentro, não trabalha para fora, né? Então perde visibilidade e projeção eleitoral para 2026, o que não seria tão bom, mas internamente ganha ainda mais prestígio junto ao presidente Lula. Essa mudança ela pode ocorrer tanto no caso de Edinho Silva perder a eleição interna, enfim, se não houver consenso, ele não for o presidente do PT, mas também nessa reacomodação de cadeiras numa reforma ministerial aí para março, abril, maio de 2025, quando o governo, o presidente Lula deve reformar o ministério e ter uma dança das cadeiras na esplanada. E certamente já contemplando as possíveis alianças para 2026. Exato, a ideia é reproduzir o que aconteceu em 2024 nas urnas, a sucessão na Câmara e no Senado, e preparar o terreno, por óbvio, para 2026, inclusive com representação da ascensão das forças de centro, tipo o PSD, que tem 3 ministérios, certamente não diminuirá, mas pode ter aí novos ministros, novas pessoas que representem mais os vitoriosos nas urnas em 2024. Eleição é assim, terminou uma, já começou a outra. Já começa a outra. Era isso então, queria agradecer a audiência de vocês, lembrar que o Conversa de Gabinete está toda semana de GZH e nos principais tocadores de áudio. Até mais!